O ex-secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, destaca a sua atuação no governo Caiado. Quem traz mais informações é o repórter Tony Lopes. Vai, Tony! Exatamente, Messias. Quem não se lembra, não se recorda das buscas frenéticas pelo criminoso Lázaro, que estava ali no entorno do Distrito Federal, onde nós estivemos. Vamos recordar um pouquinho. Mas só foi possível encontrar o criminoso através de uma administração simples, de um atuante gestor, que é Rodney Miranda, que esteve presente durante todas as buscas. Ele esteve junto com a Polícia Militar de Goiás e também com o apoio da Polícia Militar de Brasília. Muito bem, senhoras e senhores. Por que eu estou relembrando isso aqui? Porque é importante relembrar aqueles que lutam pela nossa segurança. E Goiás foi um dos estados que mais segurança deu ao cidadão goiano. Foi um dos estados que mais ganhou com a segurança pública. E principalmente quem tem carro sabe que caiu e muito. Em alguns casos, zeraram os roubos de carros. Hoje você não tem mais medo de andar de carro em Goiânia, graças ao trabalho coletivo, mas dirigido e coordenado. Eu digo coletivo porque toda vez que você fala com o Rodney, parabeniza ele pela luta contra a insegurança, ele fala assim: eu não, Messias, nós somos um coletivo, foram muitos. Secretário, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença do senhor aqui, um homem sério, né, e de pouco sorriso, mas um homem de muita atuação. Secretário, o senhor deixou a segurança pública, mas qual que é o sentimento que o senhor traz ao deixar a segurança pública do estado de Goiás para uma candidatura, uma pré-candidatura a deputado federal? Bem, muito bom dia. Primeiro, sentimento de missão cumprida. Segundo, de tranquilidade, até porque o meu sucessor, o Coronel Brum, é uma pessoa extremamente capacitada que certamente vai continuar esse trabalho e, se Deus quiser, até melhorar, aperfeiçoar ainda mais esse trabalho em benefício da população do estado de Goiás, a população de bem, que é para quem a gente trabalha. Secretário, durante todo esse trabalho do senhor, eu acompanhei todo o trabalho, na apreensão de drogas, na prisão de bandidos perigosos, na captura de bandidos que estavam no estado de Goiás. Essa operação, que foi uma operação conhecida internacionalmente, inclusive a própria Netflix vai fazer agora uma apresentação basicamente um documentário do que aconteceu por lá. O que o senhor mais sente? O que te lembra mais dessas operações que o senhor aprendeu aí
muita droga, dando muito prejuízo ao tráfico de drogas e dando resultado à sociedade. Mas desse trabalho do senhor, o que o senhor mais lembra, secretário? Bem, a gente não tem um destaque. Primeiro, nós trabalhamos com profissionais de excelência. Os profissionais de segurança pública aqui do estado de Goiás estão entre os melhores, se não são os melhores do país. Então, facilitou bastante nosso trabalho. Nós conseguimos alcançar recordes históricos, tanto de produtividade, você destacou um deles, prevenção de drogas, quanto também de redução dos índices de violência. Você destacou o roubo de veículo, mas todos os índices de violência, de crimes graves no estado caíram. Contra a vida, por exemplo, né? Contra a vida, latrocínio, homicídio, roubo, não só roubo de veículo, roubo a transeunte, roubo ao comércio, roubo à residência, enfim, todos os crimes tiveram reduções muito expressivas. E se a gente pensar que somente agora a gente está começando a recompor nosso efetivo, quer dizer, nós trabalhamos muito mais déficit, com muito menos. A Polícia Militar, por exemplo, quando nós chegamos ao Estado, a Polícia no início de 2019, nós tínhamos cerca de 14 mil homens. Nós vamos encerrar esse final de ano com mais ou menos 12 mil. Quer dizer, nós perdemos 2 mil, até um pouquinho mais nesse período. Mas mesmo assim, o esforço, o trabalho, a competência dos nossos profissionais é que ajudou a dar esses resultados. Eu estou vendo aqui você, vou tratar do senhor. Por favor. Né? Eu estou vendo aqui o senhor sempre valorizando o coletivo. Claro, né? Claro. Quando a gente fala Rodney, o senhor fala, não é Rodney, é um coletivo. São os policiais militares, os policiais civis, trabalhando em uníssono para poder diminuir a violência. Esse coletivo foi importante no trabalho do senhor, secretário? Fundamental. Nós trabalhamos com integração entre as forças, integração de fato, não integração de discurso. Nós, no início, nós propusemos, vamos trabalhar juntos. Nós temos um único, eu trato polícia, você me conhece há algum tempo, eu trato polícia como gênero. Né? Não importa se é a Polícia Federal, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar. Importa é que nós temos que trabalhar juntos por um objetivo comum. O nosso adversário é o mesmo, que é o criminoso, que é a violência. E nós, se a gente se perder em preciosismo, em vaidade, quem chegou primeiro, quem chegou depois, não, fui eu, foi fulano, foi ciclano, a gente não conseguiria alcançar o que nós alcançamos. O exemplo disso foi lá na Operação Lázaro, que você colocou. Eu fui o comandante da operação, tá? Mas todos, absolutamente todos, tiveram a mesma importância. Todos os policiais, nós tínhamos policiais em missões diversas lá. Nós tínhamos 2 objetivos, Messias, principais lá. Né? Nós tínhamos, primeiro, não deixar aquele psicopata machucar mais ninguém. E conseguimos. E segundo, restabelecer a tranquilidade daquela população. Tá? Então, os 2 objetivos foram conseguidos por conta de um trabalho de integração que existiu. Tínhamos lá Polícia Militar e Civil e Penal de Brasília, do DF e Goiás. Tínhamos lá a Polícia Rodoviária Federal trabalhando, tínhamos lá a Polícia Federal trabalhando, tivemos o apoio da Receita, tivemos o apoio do Exército cedendo equipamentos, tivemos o apoio da ABIN também nos emprestando equipamentos. Então, foi um trabalho em conjunto que trouxe esse belíssimo resultado que hoje a gente tem bastante orgulho. Foram 15 dias pesados, tensos, o adversário tinha uma rede de proteção, o adversário conhecia as peculiaridades da região, uma região imensa, com muitas pequenas propriedades. Então, nós tínhamos uma missão muito complicada, mas à medida que nós fomos avançando, à medida que o trabalho foi desenvolvendo, a gente conseguiu o fim que a gente queria, que é, mais uma vez, restabelecer a tranquilidade para aquela população de bem daquela região, não só o Cocalzinho, mas Águas Lindas, Corumbá, e toda a região, e todo o estado, né? Inclusive no DF também, aquela região de Ceilândia, ali onde ele fez uma
uma chacina horrorosa numa família antes de pular aqui para Goiás, né? E também não deixar ele machucar mais ninguém. E aí a gente destaca aquela família, né? Aquele casal com a adolescente que ele chegou a levar para a beira do rio. E se não fosse esse trabalho que a gente realizou em equipe, a gente não teria conseguido resgatá-los com vida e, graças a Deus, estão todos hoje nas suas casas. Isso é para responder aqueles que falavam que, mas o secretário é forasteiro, mas... O secretário veio e mostrou o serviço, mostrou o trabalho. Secretário, em relação a esse trabalho feito lá naquela região, o senhor está satisfeito? O senhor ficou satisfeito com o resultado? E eu vou fazer aqui uma colocação. Eu vou abrir o coração para o senhor aqui. Nós não acreditávamos que Lázaro estava mais naquela região. Nós achávamos que esse homem estava no caminho errado. Eu, particularmente, estivemos lá várias vezes, né, Niltinho? Entrevistei ele várias vezes. O que dava ao senhor a certeza de que Lázaro continuava naquela região? O nosso trabalho de inteligência, né, feito pelas nossas polícias em conjunto, né, tínhamos informação, tínhamos um apoio da população de bem lá da região, que nos indicavam... Quando o secretário fala, pode colocar as imagens do local lá. Que nos indicavam aparições, que nos davam informações, mesmo com receio de retaliação, mas nós tivemos o cuidado de manter essas informações e trabalhar com essas informações como se fossem informações geradas pela nossa equipe. Enfim, então, assim, independente do tempo que levasse, Messias, a gente ia continuar lá. Independente do tempo que levasse, a gente só ia sair de lá com um desfecho, ou prisão, ou o confronto não querido por nós, escolhido por ele, mas estávamos prontos para dar a resposta. Os senhores estavam prontos para trazê-lo, a forma que ele iria vir, ele que decidiu. Ele decidiu que viria morto. E a polícia, em conjunto, deixa eu dizer aqui, cada policial, cada cachorro que esteve envolvido, que também é um policial, sob a égide, sobre a direção. Esse homem era o timoneiro desses policiais ali. Secretário, governo Caiado e segurança pública, qual que é a relação de governo Caiado e segurança pública? Tivemos total liberdade para trabalhar, total liberdade, logicamente dentro dos limites da lei, que é para todos nós imposto. Tivemos total apoio do governo para desenvolver nossas ações. Lembrando que o Estado estava praticamente quebrado quando nós chegamos, tinha salário atrasado, equipamentos sucateados, enfim, tivemos que fazer essa reconstrução da segurança pública. E segurança pública, como outras áreas, como a saúde, por exemplo, são áreas muito complicadas porque elas continuam todos os dias exigindo respostas nossas. É como você consertar o avião em pleno voo. Você não pode simplesmente aterrissar, vamos consertar, porque a violência não para. Né? Porque, no caso da saúde, que as doenças não param. Então, a gente teve que fazer isso, o enfrentamento e fazer a recomposição, estabelecer uma segurança técnica aqui no Estado. Né? Quando nós chegamos, antes de nós chegarmos, a segurança tinha muita influência da má política, ou eu coloco da politicagem, né? Assim, a definição, por exemplo, de efetivo não era em cima de manchas criminais como nós estabelecemos. A definição de efetivo era dada por influências políticas junto ao governo, apoio ou não ao governo. Uma outra coisa, equipamentos iam para aqueles que apoiavam. Promoção, nós estabelecemos a promoção por mérito. Então, valorizamos muito o mérito. E essas promoções eram feitas no passado por aqueles que... Quem conseguia promoção, salvo algumas honrosas exceções, eram aqueles que apoiavam o governo ou que faziam alguma coisa para o governo. E aí eu estou colocando assim, de maneira muito genérica. Teve muita gente boa que foi promovida, que não se mexeu politicamente, mas tinha alguns que só politicamente queriam, e no nosso governo não existiu isso. A gente trabalhou essa questão do mérito com muita força. Enfim, então teve uma mudança de paradigma, uma mudança de postura na segurança pública,
que passou a contar com o apoio da população, né? Lembrando, as polícias, elas sempre foram muito respeitadas no Estado. Estava faltando só esse apoio. Esse apoio foi dado e eles deram uma resposta muito além, e eu confesso, muito além do que a gente esperava em tão pouco tempo. Você citou o roubo de veículo. Roubo de veículo aqui em Goiás até 2018... Assim, caminhonete... Era uma aventura. Você andava com a caminhonete, você andava com alvo. Alvo nas costas. Era uma aventura, né? Sair de caminhonete. Nós tínhamos só aqui em Goiânia, na região aqui mais próxima, em média, 35 a 40 carros de uma maneira geral, caminhonetes e outros veículos, roubados, assalto, violência, por dia. Por dia. Hoje esse número é de 5 carros roubados por dia no estado de Goiás, nos 246 municípios. Esse é o número, Messias, que eu levava para o nosso colegiado de secretários, para os meus amigos, e poucos acreditavam que em 3 anos a gente tivesse feito essa reversão. Mas assim, homicídio que você citou, homicídio, nós pegamos uma taxa, quando chegamos aqui, de 31 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, essa taxa, fechamos o ano passado, os 3 primeiros anos do governo, com uma taxa de 16, 15 homicídios por 100 mil habitantes. Isso, para quem não é da área, não sabe, mas nós reduzimos em 50% essas taxas em 3 anos, é uma coisa dificílima, dificílima. Poucos estados alcançaram isso. E a gente tem N exemplos, podemos colocar uma outra coisa, que se você me permitir, fica à vontade, também, que é diferencial, que a gente implantou. Segurança no campo, segurança nas áreas rurais. Assim, o histórico de décadas e décadas foi simplesmente esquecer que o produtor, que o trabalhador do campo sofria violência. Se você fizesse, por exemplo, Messias, uma pesquisa e colocasse violência rural, só aparecia conflitos agrários, só. Em que regra o produtor é o acusado, né? Nada de crimes comuns. Então, nós trabalhamos nisso, montamos o Batalhão Rural, reforçamos a Delegacia de Combate a Crimes Rurais, criamos os pontos focais da Polícia Civil em todas as 19 regiões aqui do estado. O Batalhão Rural fez um trabalho de integração com os produtores, fantástico. Montamos o primeiro Centro Integrado de Comando e Controle Rural do país. Já tínhamos, até o final do ano passado, quase metade das propriedades rurais do estado, todas cadastradas. Colocamos no Batalhão Rural viaturas com drone, viaturas com computador, com laptop, com celular, para permitir uma comunicação e uma área de abrangência maior. E os resultados foram fantásticos, tanto que 7 estados da federação já adotaram o nosso modelo, e quando eu saí da secretaria, tinha outros 5 em conversação. Então, nós vamos ficar com 30%, mais de 30% dos estados brasileiros com o modelo de segurança rural aqui do Goiás, porque funciona e continua funcionando. E um último ponto que eu queria destacar também, o trabalho de reestruturação, de redisciplinamento do sistema prisional. Também fantástico, aí também com apoio do Poder Judiciário, com apoio do Ministério Público, com uma polícia penal, com policiais penais fantásticos que nós temos aqui, uma pessoa aguerrida, que nem sempre é reconhecido em relação aos resultados de redução de violência nas ruas, mas que é fundamental. Tanto que, no início do governo, me pediram para optar se a sistema prisional ficaria ou não ficaria sobre a égide, sobre o comando da Secretaria de Segurança, e eu preferi. Porque eu entendo o seguinte, se a gente fizer um trabalho bom nas ruas, como nós fizemos, mas não fizermos um trabalho lá dentro, também a gente não consegue manter a redução dos índices e vice-versa. Então, trabalhamos isso em conjunto e os resultados estão aí. Isso é porque esse homem também é policial federal, para quem não sabe, tá? Isso. Conhece de segurança pública. Só um dado, antes desse homem na secretaria, Goiás, a média da violência de Goiás era 31,6, acima da média brasileira. Isso. Tá? Depois, caiu para 17,9, isso é informação. Abaixo da média brasileira. Isso é pra gente que não, mas o país inteiro caiu a violência. Mas nós estamos abaixo da média brasileira. Pra você entender.
Estávamos acima antes dele entrar. Depois que ele entra, que faz o trabalho, a gente cai, né, para abaixo da média brasileira. Você entendeu, né, secretário? E a informação não é essa, não. Infelizmente, boa parte dos estados brasileiros, e aí eu tenho contato no Brasil todo, estão experimentando, sim, aumento de violência. Aqui na região centro-oeste, questão dos homicídios, a gente tem uma redução de todos os estados que estão puxando essa média nacional para baixo. Para baixo. Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. A gente trabalhava muito em sintonia, os secretários, que gestores usavam são amigos. Esse mesmo formato que o senhor usava aqui. Esse, por exemplo, da Polícia Rural, eles foram que adotaram mais rapidamente, até por causa da proximidade aqui. Mas temos, infelizmente, estados com aumento dos índices de violência, colocando só homicídio bastante grande. Agora, pouquíssimos estados conseguiram a redução dos roubos, por exemplo, que nós alcançamos aqui. Pouquíssimos, quase nenhum. E do patamar que nós temos, eu não conheço nenhum estado que conseguiu essa redução e essa percepção da população que as coisas melhoraram. Porque isso também é histórico, tá, o Messias? Assim, às vezes a gente consegue reduções de violência, mas a percepção da população que as coisas estão melhores vem mais devagar. Aqui andou muito rápido e eu atribuo a um fato. As polícias aqui são respeitadas e são admiradas pela população de bem. E temida pelos bandidos. Né? Temida por quê? Porque investigamos, porque enfrentamos, porque a gente não dá espaço. Assim, eu falo e repito, Goiás não é lugar para criminoso. Goiás não é lugar para criminoso. Aqui é lugar para pessoas de bem, pessoas trabalhadoras e honestas, e essas têm que prevalecer, e nunca o crime. O Rodney, para a gente finalizar a sua participação aqui, você é pré-candidato, o senhor é pré-candidato a deputado federal? Sou pré-candidato a deputado federal, sim. Entre outras coisas, pelo que vocês falaram um pouquinho antes de eu chegar. Nós temos hoje uma legislação penal e processual penal, legislação criminal, que é a competência do Congresso Nacional, né, deliberar sobre isso, extremamente garantista, extremamente desfavorável para a sociedade, favorável para os criminosos. O senhor quer mexer nisso? Temos que mexer, até para evitar esse retrabalho que a polícia, que a justiça, que o Ministério Público... Parar de enxugar gelo, Rodney? Exatamente. Você citou aqui o caso do acidente de trânsito, gravíssimo. Esse sujeito, né, que matou essa moça. Matou, porque assumiu o risco. Matou. Se for condenado, que vai ser muito difícil, infelizmente. Não é a imagem da menina aí que nós estamos falando aqui nesse momento, da menina que morreu de 15 anos. Se for condenado, dificilmente vai pagar um dia de pena. Um dia de pena. Isso é um absurdo, assim. Hoje a nossa sociedade, eu falo o seguinte, quem tem direito e garantia nesse país hoje, falando de crime, é o criminoso. Nós, sociedade de bem, temos deveres e obrigações. E ficamos, como a família dessa moça, com as sequelas eternas. Né? E não podemos ver a compensação, uma moça, uma jovem, com todo o futuro pela frente, com a vida ceifada dessa maneira estúpida que foi. Então, nós não vemos, não há nem o conforto de ver que aquela pessoa que cometeu o crime, e até não estou falando só de trânsito, não, qualquer tipo de crime, vai pagar. Assim, eu tenho um amigo que fala, e eu gosto de repetir, para ser preso, para uma pessoa ser presa hoje, ela tem que fazer muito esforço. E para permanecer, o esforço é dobrado, triplicado. Porque tem inúmeras. Eu listei esses dias, até conversava com você um tempo desse, eu listei esses dias assim para fazer uma palestra para os nossos policiais penais aqui do Estado, eu listei rapidamente 15 legislações que ou tiram parcialmente ou tiram totalmente aquela pessoa que está apenada. Então, assim, o que nós temos que mudar essa situação? Temos que endurecer essas regras e não em aumentar a pena, em fazer as pessoas que cometem crime cumprir. Esse é o problema, cumprir. Se for condenar 30 anos, fica 30 anos lá.
Tá? Se foi condenado a 40, fica 40 lá. Se for condenado a 10, fica 10. Responda. Se for, responda, pague seu preço, né? Pague o preço, não é? Você falou também essa questão do álcool com veículo, né? Esse absurdo lá, que a gente está vendo todos os dias, o pai que machucou as filhas, não é? Assim, é um absurdo, assim, o cara bebe, vai lá, comete crime, às vezes mata alguém da própria família, mata alguém de outra família, e tem uma pena mínima, Eu fico pensando assim, as leis ambientais hoje que são mais atuais, elas são mais firmes para quem comete crime ambiental do que para quem comete crime contra os seres humanos. É um absurdo. Secretário, eu quero aqui agradecer ao senhor pela participação. Para nós foi motivo de muita alegria hoje. Nós estaremos também em um podcast com ele, que vai contar um pouco também mais sobre a vida dele, o trabalho com a segurança pública, tá? Muito obrigado ao senhor pela participação conosco. Um grande abraço, sucesso na sua caminhada. Foi um prazer estar aqui, estou à disposição. Um abraço a todos. Um abração, secretário. Vai com Deus, tá? Fique à vontade. Quando o senhor quiser voltar, fique à vontade, pode ir por ali.